Fala galera, tudo tranquilo? Aqui é Marcel Gans, bem-vindo a mais uma aulinha. Hoje o assunto é heredograma, um assunto bem tranquilo, bem fácil, não tem muito mistério. É só entender como é que funciona esse gráfico, digamos assim. Mas o que é um heredograma? O heredograma a gente chama ele de pedigree também, ou a linhagem. A gente consegue através do heredograma ver todo o caminho, toda a linhagem, todo o desenvolvimento de uma família, entendeu? Um pedigree mesmo, que nem de cachorro, a gente consegue saber quem são os pais, quem são os filhos, quem são os netos, da onde vem aquela linhagem inteira da pessoa. E a partir disso a gente consegue ver as características genéticas presentes nessa família em que está sendo estudada. Então, vamos lá? Para estudar o heredograma, a gente primeiro precisa ver uma série de símbolos, que é o que a gente vai ver agora. Olha só. Dois símbolos são muito importantes, ó. O quadradinho, tá? É o símbolo do masculino. Toda vez que aparecer um quadradinho no heredograma, tá falando de homens. A bolinha é o feminino, a bolinha é a mulher. Então, o quadradinho é o homem, a bolinha é a mulher. Às vezes, o exercício, ele não vai falar o sexo do indivíduo. Então, é sexo indefinido. Então, é esse quadradinho de lado aqui, nem sei como é que é o nome dessa forma geométrica aqui, mas isso aqui significa sexo indefinido. Uma coisa que pode aparecer é um quadrado com um número dentro. Esse número dentro está querendo dizer quantos indivíduos tem naquele sexo. Olha só, 4 homens, tá? E 2 mulheres aqui no caso. Então o número dentro da forma geométrica quer dizer o número de indivíduos daquele sexo, ok? Agora, quando o quadradinho é todo pintado, tá? Quer dizer que esse indivíduo carrega a característica que está sendo trabalhada, ele é afetado, ele tem a característica que a gente está falando, ok? Agora, se ele é só pintado pela metade, quer dizer que ele é heterozigoto, ele é portador dessa característica, mas essa característica não se manifesta nele. Então ele é azão-azinho, ele é heterozigoto, tranquilo? Quando eu tenho uma linha ligando os dois aqui, ó, o homem e a mulher tem uma linha ligando, isso aqui é casamento. Houve a relação aqui, tá? Se aqui, ó, tá vendo 3 pontinhos aqui, isso aqui é pulada de cerca, é acasalamento extramatrimonial, tá? Isso aqui, ou seja, houve uma relação ali, mas não é um casamento, tá? Então, houve uma pulada de cerca aqui, ok? O casamento aqui com risco no meio, divórcio. Chegou ao fim essa relação. 2 risquinhos ligando. É casamento consanguíneo, tá? Ou seja, entre parentes, primos, irmãos, é entre parentes. Então é consanguíneo. Quando eu tenho aqui, ó, 2 aqui, ó, saindo do mesmo ponto, 2 saindo do mesmo ponto com risquinho no meio, é gêmeos monozigóticos ou univitelinos, ou seja, são aqueles gêmeos que têm necessariamente a mesma carga genética, consequentemente eles necessariamente são do mesmo sexo, então gêmeos monozigotos. Nesse caso aqui tá 2 meninos, poderiam ser 2 meninas. Aqui, ó, saindo do mesmo ponto, mas sem o risquinho no meio, gêmeos dizigóticos ou bivitelinos, são aqueles gêmeos que não necessariamente são 2 óvulos e 2 espermatozoides, não necessariamente são do mesmo sexo. Aqui tá 2 meninas, mas poderia ser um menino e uma menina. Eles às vezes não são nem parecidos, são gêmeos completamente diferentes entre si, são de sexos diferentes inclusive, ok? A genética deles é completamente diferente, podem inclusive ser de pais diferentes. Quando tem uma bolinha aqui no meio, é portador do caractere ligado ao X, é uma característica ligada ao sexo, mas a gente vai ver isso mais adiante, não vai ver agora. Quando tem aqui uma setinha apontando, que é o indivíduo que a gente quer estudar. Um risco no meio, indivíduo falecido, tá? Aqui tá aqui com risco no meio, falecido. Ó, pequenininho aqui com risco no meio, morte pré-natal, não chegou nem a nascer. Uma bolinha aqui, ó, bem pequenininho, não chega a formar a imagem, é aborto espontâneo. Entre colchetes, ó, o quadradinho aqui, ou a bolinha entre colchetes, quer dizer que foi adotado, foi trazido para dentro da família. Ele não carrega carga genética daquela família, ele foi adotado, foi trazido de fora. E quando tá
com os colchetes virados para fora, quer dizer que a família deu para adoção, tá? Quando tá para dentro, tu trouxe para a família, quando tá para fora, tu deu para adoção. Esse caso aqui, ó, bem parecido, ó, gêmeos, ó. Gêmeos com um ponto de interrogação, quer dizer que não se sabe se é monozigoto ou univitelino ou bivitelino, não se sabe. Então por isso tem um ponto de interrogação. Essa representação aqui, ó, representa a família, ó. Olha aqui, ó, o papai, a mamãe, o filhinho, as filhinhas, e nesse caso aqui tá falando, ó, que é esse aqui que vai ser estudado. Mas isso aqui é a linhagem, é a prole que a gente vai estudar, tá? E aqui, ó, o homem e a mulher com as risquinhas que não teve geração, não teve filhos, tá? O casal aqui decidiu não ter filhos, ok? Esses são os símbolos que aparecem no heredograma. Mas eu tenho que saber todos esses símbolos? Na realidade, tem alguns que são mais importantes que outros. Tem alguns que a gente tem que guardar eles, como por exemplo, o masculino e o feminino, tá? Os afetados aqui, os heterozigotos, ok? O casamento e a família como um todo, tá? Saber que do casamento do indivíduo 1 com o indivíduo 2 saiu essa prole aqui, ok? Então quando sai de um ponto aqui e se ramifica, essa aqui é a prole, esses aqui são os irmãos, ó. Todos eles se originaram desse mesmo casamento, ok? Essas são as coisas mais importantes que eu tenho que saber da simbologia do heredograma, beleza? Então, agora a gente vai olhar o heredograma para a gente poder entender ele. Então, olha aqui que bonito o heredograma. Opa, voltou aqui, para aí. Vamos voltar aqui. Deu. Olha aqui que bonito o heredograma. Isso aqui é uma linhagem, é uma família. Ó. Os avós, os pais e os filhos. Ok? Então, dá para ver que tem algumas coisas pintadas aqui. Esse heredograma em questão está falando do lóbulo da orelha. Algumas pessoas têm esse lóbulo, essa voltinha aqui da orelha, ó. Bonitinha, soltinha aqui. Outras têm esse lóbulo da orelha aqui, ó, colado no rosto aqui. Então, ter esse lóbulo da orelha aqui colado ou solto é uma característica genética. E a gente vai ver se o heredograma representa esse lóbulo da orelha. A gente vai ver aqui se isso é uma característica dominante ou recessiva. Como é que é o lóbulo da tua orelha aí? Então, tu vai ver se ela é soltinha, se ela é dominante ou recessiva, se ele é colado, se ela é dominante ou recessiva. Vamos ver? Bom, mas antes disso, vamos entender essa numeração que tem aqui. Olha só. Quando eu falo das linhas aqui, ó, essas linhas aqui, cada uma delas, ó, tem 3 gerações. As linhas de gerações, elas são numeradas em números romanos, ó. Primeira geração, segunda geração, terceira geração. Cada uma delas em números romanos. Quando eu falo dos indivíduos dentro dessa geração, eu boto em números arábicos. Então eu tenho indivíduo 1, é o indivíduo da primeira geração, o número 1. Eu tenho indivíduo 1, 2, primeira geração, segundo indivíduo. Por exemplo, o indivíduo 2, 4, segunda geração, quarto indivíduo. Deu para entender? Há alguns problemas, alguns locais que vai fazer que essa numeração seja corrida. Aí vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok? Mas essas são as duas maneiras que a gente tem que encontrar. Quando a gente encontra com a numeração corrida, não tem os números romanos do lado. Quando tem os números romanos do lado, cada geração tem seu número arábico. Ok? Tranquilo? Bem simples, né? Bom, olha só. Como a gente viu anteriormente, quem tem os pontinhos aqui é porque eles são estão com a característica em questão, tá? Então a gente vai ver. Essas pessoas aqui, elas têm o lóbulo da orelha solto. Vamos ver se o lóbulo da orelha solto é uma característica dominante ou uma característica recessiva, ok? Mas como é que eu faço isso olhando esse monte de figura aqui, Marcelo? A primeira dica, olha só. A gente vai ter que encontrar um casal que tenha filhos diferentes dele, tá? Ou seja, os dois casais têm a mesma característica, os dois membros do casal têm a mesma característica e vamos procurar um filho que tenha característica diferente da dos pais. Dá uma olhada aí. Beleza? Conseguiu achar? Olha só, eu vou por partes. Casal número 1 aqui, ó, da geração número 1.
eles são diferentes entre si. Não dá para pegar eles, eu preciso de um casal que eles sejam iguais. Aqui também, diferentes entre si, não dá para saber. Mas esse casal aqui, ó, eles são iguais entre si. E eles são iguais entre si e eles têm 3 filhos diferentes deles. Se eles têm 3 filhos diferentes deles, só tem uma explicação. Eles são heterozigotos. Se eles fossem recessivos, eles seriam azinho, ambos, né? Só poderiam ter filhos azinho. Mas para eles terem filhos diferentes dele, a única explicação é que ele seja azinho. Consequentemente, os filhos deles vão ser azinho e azinho. Então eu sei que todos que têm a orelhinha colada aqui, o lóbulo colado aqui, são recessivos, são azinho. E eu posso colocar para todos. Olha só, azinho. Ok? Simples, né? Bem fácil. Agora, esses foram fáceis. E os outros, Marcelo? Bom, dá para ter uma ideia. Por exemplo, olha esse aqui. Esse aqui, ele é dominante. Se ele é dominante, obrigatoriamente ele tem que ter um azão. Tá, e a outra letra? Bom, aí a gente vai ter que analisar. A gente recebe uma letra do pai e uma letra da mãe. Se ele tem um azão já que ele recebeu da mãe, da onde é que vem a outra letra? Do pai. E qual é a única letra que o pai pode dar? É o azinho. Então ele é azão. Azinho. Tranquilo? Fácil, né? Bom, vamos no outro aqui. Esse daqui a gente já matou. A nossa amiga aqui. Ela é azão ou azinho? Ela é dominante. Então ela é azão. E ela tem um filho recessivo. Filho recessivo, azinho. Um azinho veio do pai, o outro azinho vai vir da mãe. Consequentemente, azinho. Simples, viu como é fácil? Olha, então vamos seguir aqui. O que complica um pouquinho é esses aqui. Por quê? Porque eles podem ser azão ou azinho. Então, eu tenho certeza que ele é azão? Não, eu sei que ele é ela, no caso, né? É azão. Mas eu não tenho certeza qual é a letra que vem depois. Então eu pego e deixo em branco. Não tem como eu ter certeza, não tem como eu afirmar. Então eu deixo assim. Esse segundo aqui, a mesma coisa. Ele pode ser azão ou azinho. Então vai ser azão, que eu não tenho certeza para afirmar. Tranquilo? Viram que o heredograma, ele é bem simples mesmo. Ele pode ser maior, pode ser menor, mas a ideia é sempre essa, ok? Eu vou dar uma saidinha aqui para tu dar uma olhada, para prestar atenção aqui, para ver se não entendeu alguma coisa. Se não entendeu, tu vai deixar aí nos comentários o que tu não entendeu, para eu poder te explicar, ok? Então olha aí. Beleza? Então, vamos embora? Eu vou apagar aqui agora, tá? O meu apagador aqui importado, tá? Para a gente poder ir pro próximo, ok? Show de bola, vamos pro próximo. Olha só esse outro caso. Ah, uma coisinha que eu me esqueci de falar. Uma outra coisa. Então a gente viu aqui que essa característica, ela é de uma linhagem dominante, né? Todos os dominantes são azão alguma coisa. E uma dica para saber se a característica que a gente está falando ela é dominante ou ela é recessiva é que ela aparece em todas as gerações, tá? E ela aparece, às vezes, em maior quantidade em todas as gerações. Por exemplo, aqui, 50%, mas aqui, ó, a nossa amiga aqui, ó, ela teve, ó, 2/3 dos filhos dela, ela teve com a orelhinha colada, ok? Tranquilo? Bom, vamos embora. Olha só, e essa aqui, é uma característica dominante ou recessiva? Não sei, vamos ver. Primeira coisa que a gente tem que ver, um casal de pais que tenha um filho diferente deles. Já de cara aqui, ó, esse casal aqui tem filhos diferentes. Portanto, eles vão ser heterozigotos. Azinho.
o casal aqui, ó, o casal de irmãos, eles vão ser Azinho, 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 Azinho. Tá, beleza? Então, olha só, esse cara aqui casou com essa menina, que é Azão, alguma coisa que não tem como eu saber, a caneta tá fraca, não tem como eu saber, não sei quem são os pais dela, e eles tiveram um filho homem. Esse filho vai ser obrigatoriamente Azão, Azinho. Pera aí, Marcelo, como é que tu sabe que é Azão, Azinho? Porque a gente viu aqui no início que um casal de pais que tem um filho diferente, ele só pode ser heterozigoto. Pra ele poder ser diferente, ele tem que dar o azinho pra cá, aqui, ó, um azinho de cada um, pra poder ser diferente. Se esse cara, ele é dominante, ele tem a característica dominante, e ele tem uma mãe, aqui tem um pai que é recessivo, ele só pode ser pegar o azão da mãe e o azinho do pai. Ok? Vamos pro outro lado aqui. Esse nosso amigo aqui, ele também, ele é azão alguma coisa que não tem como eu saber, porque ele pode ser Azão, 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 Azinho. Esse aqui também, Azão, alguma coisa, não tem como eu saber. E ele se casa com alguém aqui que é Azão, alguma coisa. Ai, Marcelo, mas tá cheio de alguma coisa? Calma que as coisas já vão se clarear. E eles têm uma filha. Esse casal, casal 5, 6 aqui tem uma filha, que também é Azão, alguma coisa. Mas olha que legal, esse casal aqui de primos, olha, eles são primos, casamento consanguíneo, casamento dentro da família, teve um indivíduo Azinho, Azinho. Então, consequentemente, esse aqui a gente já sabia, essa aqui vai ser Azão, Azinho. Obrigatoriamente, um desses dois aqui carrega o gene Azinho, beleza? Todos os outros não tem como dar certeza. Então vai ser Azão alguma coisa, Azão alguma coisa, Azão alguma coisa, que casou com o Azão alguma coisa. Mas olha que legal, a gente sempre ouve falar, ai, não pode casar com parente porque Deus vai punir, dá problema, dá doença. Não é isso, Deus está preocupado com outras coisas, pessoal. Tu não pode, cara, os casamentos consanguíneos, eles não têm uma punição divina. Os casamentos consanguíneos, o problema deles é a genética mesmo. Algumas doenças, elas são extremamente raras. Já ouviu falar do sangue dourado? Sangue dourado, a gente falou numa aula passada lá, de aula de RH, é a pessoa que tem RH nulo. Ela não é nem positiva nem negativa, é RH nulo. No Brasil aconteceu um caso, há pouco tempo atrás, de um bebê que nasceu com RH nulo. E teve um problema porque o sangue da mãe estava atacando o sangue da criança. Tá? Então estava levando ela, estava matando a criança. E aí os médicos se deram conta, conseguiram e acharam um doador, que é extremamente difícil, extremamente raro. Foram fazer um mapeamento lá, foram fazer o heredograma da família e eles viram que os avós deles eram primos. Houve um casamento consanguíneo entre os avós. E isso fez com que aumentasse a chance de doenças raras. Por quê? Olha aqui, nesse caso, tinha doença rara na família já. Ela casou aqui e esse indivíduo muito provavelmente seja Azão, Azinho. Muito provavelmente. Por quê? Porque ele carregou a doença aqui, não ele, mas ela carregou a doença. Então o casamento entre indivíduos da mesma família, ó, aumentou a chance da doença. Se eles casassem com qualquer pessoa que não fosse da família, a chance dessa doença se manifestar seria muito menor. Então, esse é o problema do casamento consanguíneo. Deus não está te punindo, Deus está preocupado com outras coisas, tá? A genética que pode estar te punindo. Então, o problema do casamento consanguíneo é que aumenta a probabilidade de doenças raras, porque os genes eles podem estar ligados a uma determinada família. Se na tua família tem esse gene para doenças raras, vai estar aumentado e muito as chances dessa doença se manifestar nas próximas gerações de casamentos consanguíneos. Ok? Então, pessoal, hoje a gente fica por aqui. Espero que tenham entendido. Um abração. Até a próxima. Não se esqueçam de curtir, deixar um comentário aí se gostou, se não gostou, se está entendendo, se não está entendendo. Ok? Se inscrever no canal e tudo mais. Abração, pessoal. Até a próxima. Tchau.